Já assistiram aquele filme da Netflix, Não Olhe Pra Cima, que faz uma crítica principalmente ao negacionismo presente nos dias de hoje? Pois é, mas o negacionismo não existe apenas no cenário político e coisa do tipo. Na verdade, no nosso esporte, o MMA, temos um forte negacionismo relacionado ao potencial do atual campeão peso leve do UFC, o brasileiro Charles do Bronx, que pelo visto ainda não conseguiu ganhar o respeito da grande parte dos fãs do esporte. Já faz alguns anos que os fãs e a mídia especializada vêm duvidando do coração e da capacidade do brasileiro, mesmo o Charles sendo campeão da categoria mais competitiva do UFC e vem de uma série de 10 vitórias seguidas, a maior sequência de vitórias da categoria. E era uma situação bem bizarra, até mesmo os outros lutadores do peso leve duvidavam da capacidade do Charles. Mas as coisas até deram uma melhorada recentemente, quando o brasileiro defendeu seu cinturão contra Dustin Poirier, que era visto pela mesma mídia especializada como o campeão sem coroa da categoria. E realmente essa vitória foi muito importante porque calou a boca da grande parte dos críticos do Charles, porque eles acreditavam que a vitória do Poirier era praticamente certa e que o brasileiro era apenas um cara que caiu no cinturão depois da aposentadoria do Khabib. Por isso que só depois que o brasileiro não só venceu, mas finalizou o Poirier e provou que era de fato o melhor lutador da categoria, que o pessoal realmente passou a respeitá-lo como campeão de fato. Mas parece que o negacionismo em volta do Charles está longe de acabar, principalmente agora com a ascensão de Islam Makhachev, o pupilo de Khabib Nurmagomedov, à disputa pelo cinturão dos leves. Acontece que recentemente, depois da vitória do Islam contra o Bobby Green nesse último sábado, que confirmou ele como próximo desafiante ao título, alguns sites de apostas já começaram a divulgar os odds de uma possível luta entre ele e o Charles do Bronx. E pasmem, Islam não só apareceu como favorito, mas apareceu na proporção de 4-1, ou seja, franco favorito contra o Charles. E olha, você pode até dar o favoritismo para o Islam Makhachev e acreditar que ele pode vencer o Charles do Bronx, mas dar tanto favoritismo assim é simplesmente surreal, principalmente porque o estilo do Charles é péssimo para o russo. Na minha opinião, é a luta mais complicada para o Islam em toda a categoria. Mas calma que ainda tem mais. Muita gente acha que o Islam é muito parecido com o Khabib, que os dois têm um estilo de jogo muito parecido, mas os dois têm outra coisa em comum: a incrível capacidade de falar merda. Olha só o que o Islam falou do Charles em uma coletiva de imprensa após a luta contra o Bobby Green. Eu acho que nossa luta seria muito boa, mas eu vou cansá-lo, pressioná-lo e fazê-lo desistir. Não acho que vai ser tão difícil pra mim. Esse cara não aguenta lutar mais do que 3 rounds, nem de ser pressionado e nem de levar socos pesados. E quando ele não consegue finalizar alguém, ele desiste da luta todas as vezes. Engraçado que são as mesmas críticas de antes, que o Charles não aguenta a pressão, que desiste fácil da luta, embora ele já tenha provado o contrário nos últimos 2 combates. Contra o Chandler, ele quase foi nocauteado no primeiro round, mas aguentou a pressão e conseguiu nocautear o Chandler no segundo. Contra o Poirier, ele tomou knockdown no primeiro round, mas venceu o segundo e finalizou no terceiro. E assim, já que o Islam tá questionando a capacidade do Charles, eu queria questionar uma coisa também: o seu cartel, porque os últimos 4 adversários do Charles foram Kevin Lee, Tony Ferguson, ex-campeão interino da categoria e na época 3º do ranking, Michael Chandler, ex-campeão do Bellator e na época 4º colocado do ranking, e Dustin Poirier, ex-campeão interino da categoria e era o 1º colocado do ranking. Ou seja, atualmente Charles tem 2 vitórias contra 2 membros atuais do top 5 da categoria dos leves. Já as últimas lutas do Islam foram contra Bobby Green, desranqueado, Drew Dober, desranqueado, Thiago Moisés, que nem era top 10 da categoria, e Dan Hooker, que era 6º colocado, mas pegou a luta de última hora e agora ele já saiu do peso leve, foi pro peso pena. Ou seja, Islam tem um total de 0 lutas e 0 vitórias contra a elite da categoria dos leves, contra o top 5 da categoria dos leves. Calma que eu não tô duvidando também da capacidade do Islam, acho ele um baita lutador, e acho inclusive que é atualmente o cara que tem mais chances de vencer o Charles, e vice-versa, também acho que o Charles é o que tem mais chances de vencer o russo. Mas o Islam também não pode duvidar do campeão, e se tem uma coisa que merece ser questionada nessa história, não é o potencial do Charles, mas sim o fato de que Islam Makhachev chegou na disputa pelo cinturão do UFC sem nunca ter sequer enfrentado um top 5 da categoria dos leves. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.